Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre histologia e essa parte falaremos sobre tecido epitelial. Então, dentro do tecido epitelial, nós temos o tecido que reveste a superfície externa do corpo e as cavidades internas dos animais. Desempenha diversas funções: proteção do corpo, o epitélio de revestimento, que a gente denomina como pele, absorção de substâncias, o epitélio no intestino, percepção de sensações, também a pele. A função de revestimento vai ter, de uma forma geral, a função de proteção, né? Claro que a pele vai ter um nível de limite que ela é capaz de fornecer essa proteção, mas de modo geral, ela tem a função de proteger, tá? Reveste o trato digestório, respiratório e urogenital, reveste as cavidades corporais, pleura, cavidade pericárdia, peritoneais, reveste os tubos, ductos, vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Então, as atividades de absorção vão ocorrer de forma assídua nos intestinos, excreção, túbulos renais e secreção através das glândulas. As células epiteliais e a matriz extracelular são células justapostas que apresentam forma regular devido à presença de junções celulares e pouca matriz intercelular. Então, a estrutura dela tem as células bem juntinhas uma das outras. Muito citoplasma, devido à intensa atividade bioquímica de síntese e secreção. Citoesqueleto desenvolvido, filamento de actina, miocina, intermediários e microtúbulos. Então, o tecido epitelial, ele vai ter tanto a sua função de revestimento e proteção, quanto a sua função de secreção de substâncias, de absorção de substâncias, de excreção de substâncias. Aqui nós temos uma demonstração de como essas células se colocam no tecido, tá? Então, a gente consegue ver que as células são bem próximas uma das outras, não tendo praticamente espaço visual nenhum entre elas. Matriz extracelular, restrita ao glicocálix e à lâmina basal. Superfície coberta de microvilosidades e invaginações da superfície apical da célula, que tem um melhor poder de absorção. Novamente, as células pilosas auditivas sensoriais, microvilos longos, que aumentam a superfície de absorção ou têm função de sensor, função de perceber, por exemplo, o sentido ao tato da pele, que a gente sente quando a gente toca em alguma coisa, sentir o calor, sentir o frio, perceber, né, a alteração de temperatura. A membrana da célula apical do epitélio, que reveste o trato urinário, é importante para aumentar a superfície urinária, ficam dobradas para o interior das células quando a bexiga está vazia e desdobram-se quando a bexiga está cheia. Então, permite que a bexiga se estenda e quando a bexiga se esvazia, elas se retraem novamente. Invaginações das pregas basais, concentração de mitocôndrias entre as invaginações para fornecer a energia e ao transporte ativo de íons. Então, dependendo de onde a célula está localizada, como a gente viu lá em citologia, as células com mesma função, mesmo princípio funcional, elas se unem e se formam os tecidos. Então, a gente aqui está vendo essas células unidas, formando um tecido que vai trabalhar com aquela determinada função, desenvolvendo a função do órgão ou do sistema onde aquelas células estão presentes, formando tecidos e formando sistemas.
Aí os cílios e flagelos são estruturas, por exemplo, no espermatozoide permite a mobilidade do mesmo. A gente vai ter também em áreas de absorção, no intestino. Aí aqui a gente tem um exemplo de uma situação que eu achei legal colocar para a gente citar. Síndrome de Cartagena é uma doença autossômica recessiva, onde as dineínas não são sintetizadas normalmente, o que impede o batimento dos cílios e dos flagelos. Devido à redução ou falta de transporte do muco pelos cílios do sistema respiratório, os indivíduos desenvolvem sinusite e bronquite, e os homens com esta síndrome são estéreis, já que os espermatozoides são imóveis. Então, numa falha dessa parte específica do tecido, acontece essas duas situações citadas aqui. Tá? Então, a gente pode ter, numa situação, aqui a gente vai ter o sistema respiratório envolvido, né? Sistema respiratório, e como não tem o transporte do muco, falta de transporte devido a essa parte específica do tecido não ser funcional, ela leva a um problema no sistema inteiro. Tá? Então, nós vamos ter também essas situações ocorrendo, e às vezes as patologias são geradas a partir de uma falha no processo de algum sistema específico. Aí aqui nós vamos falar o epitélio de revestimento, epitélio glandular, epitélio sensorial e germinativo, pode ser classificado como epitélio de revestimento ou epitélio especial. A justaposição das células epiteliais permite a formação de camadas contínuas, revestindo as superfícies. O epitélio de revestimento é classificado de acordo com o número de camadas que ele apresenta, que vai ser simples ou estratificado, e a forma das células, pavimentosa, cúbica ou colunar. Aí aqui nós temos a demonstração de onde vão estar localizados, né, os epitélios de revestimento: mucosa nasal, túbulo renal, uretra, esôfago, pulmão e vasos sanguíneos e intestinos. Então, vocês podem perceber nos desenhos que a forma e a distribuição das células é diferenciada dependendo de onde exatamente elas estão localizadas. Suas funções também são diferentes. Epitélio simples pavimentoso, vasos sanguíneos e linfáticos, cavidade pleural, pericárdio e peritoneal. Então, epitélio simples pavimentoso. Epitélio simples cúbico, a aparência é bem diferente. Epitélio simples colunar, no intestino. Pseudoestratificado, é um tipo especial de epitélio simples. Todas as células apoiam-se nas lâminas basal, mas possuem tamanhos diferentes. Os núcleos estão, portanto, em diferentes alturas, lembrando um epitélio estratificado, por isso pseudoestratificado. Aí está aqui a demonstração, a visualização na lâmina. Epitélio estratificado, várias camadas de células. O formato das células da camada mais superficial é o que vai denominar o tecido. Epitélio estratificado pavimentoso, por exemplo, no esôfago. O cúbico nas glândulas sudoríparas e o estratificado colunar, ductos e glândulas salivares. Aí aqui está o epitélio estratificado pavimentoso. A última camada, ou seja, a camada mais externa, é que vai denominar estratificado cúbico e o colunar. Epitélio de transição recebe esse nome porque a forma e o número de camadas celulares visíveis varia conforme o órgão em que ele esteja relaxado ou distendido.
como reveste o tecido urinário, o urotélio. Relaxado, células superficiais globosas, distendido, células superficiais pavimentosas. Então, esse tipo de tecido ele vai se alterar com a variação desse órgão estar relaxado ou distendido. A forma das células e seu arranjo em camadas está relacionado com a sua função. Por exemplo, o pavimentoso são de pequena espessura, que facilita a passagem de substâncias e gases. Epitélio simples, cúbico e colunar, ricos em organizações, apresentam especializações de superfícies, assim realizam absorção, secreção e transporte de íons. E o epitélio pavimentoso suporta um atrito e ele pode ser queratinizado. Nós temos o exemplo, a pele. Outro exemplozinho, devido a um agente agressor, o tecido pode ser transformado em outro, que é denominado metaplasia. Por exemplo, em fumantes, o epitélio pseudoestratificado das vias respiratórias pode ser substituído por epitélio estratificado pavimentoso, devido ao fluxo contínuo, ao ataque contínuo que aquelas células vão sofrer dos materiais que vão ser existentes, né, na fumaça do cigarro, do qual o fumante faz o uso contínuo. Epitélio glandular. As glândulas originam-se do epitélio de revestimento pela proliferação de suas células com invasão do tecido conjuntivo adjacente e posterior diferenciação. Quando as células permanecem conectadas, a superfície epitelial, um ducto é formado e a secreção vai para a superfície através desse ducto, glândula exócrina. Quando as células perdem essa conexão, a secreção é liberada para os vasos sanguíneos, glândula endócrina. Nós vamos parar essa parte da aula aqui no epitélio glandular. Vamos dar continuidade na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.